João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o filho do homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Santo Deus, obrigado por essa mensagem. Senhor, fala conosco. Em nome santo Deus de Jesus Cristo. Amém. Igreja, boa noite mais uma vez. Queridos, para mim é sempre um prazer e um privilégio poder estar aqui mais um domingo, compartilhar das verdades bíblicas do Senhor para as nossas vidas. Hoje eu queria que nós pudéssemos através da mensagem de João, que retrata um episódio de Jesus conversando com Nicodemos, como essa mensagem, como essa conversa pode e muito abrir os nossos olhos sobre quem nós somos, sobre também a clareza da salvação. Infelizmente, para muitas pessoas, a salvação é só uma mera tentativa de cristãos entusiasmados, querendo falar do amor de Deus com esperança, quem sabe, de levar alguém para o céu. Mas existem muitas pessoas que não acreditam na salvação, não acreditam que haverá um fim nesse mundo, não acreditam que, de fato, um dia o Senhor há de julgar todas as almas. E, sendo assim, muitos não se importam com isso. Nós temos muitos que se preocupam muito mais com o seu amanhã, com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu emprego, do que com a salvação. Agora, o ponto crucial nesse texto, que é super importante tanto para você como para mim, para que possamos avaliar, é a situação de Nicodemos. Por que João escolhe colocar esse texto aqui? Lembrando que a Bíblia vai nos ensinar que o Evangelho de João tem um propósito. O propósito do Evangelho de João é nos confirmar, é nos convencer que Jesus não é somente o Filho de Deus, não é somente um profeta, mas ele é Deus. Ele é tão Deus quanto Deus Pai, tão Deus quanto Deus Espírito. E ele é Deus e ele também é o Filho de Deus. Nós veremos, João capítulo 20 vai dizer que todos os sinais que foram apresentados nesse Evangelho de João é para te convencer que Jesus é o Filho de Deus e ele também é Deus. Por isso, o João vai iniciar o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Porque o intuito dele é te convencer, te mostrar que Jesus, ele é Deus, ele também é o Filho de Deus. Episódio que nós vamos ver aqui, é o episódio de Nicodemos. Eu me converti em 2009.
E eu não posso deixar de dizer que eu encontrei muitas pessoas no meio do caminho que já estavam andando com Jesus há muito mais anos do que eu. Eu frequentava a igreja quando eu ainda estava na bagunça. Era muitos anos atrás, era 30 anos de igreja, era 25 anos de igreja. Mas quando eu tinha, às vezes, oportunidade de sentar com essas pessoas e conversar um pouco sobre Jesus, era muito claro perceber que o tempo na igreja não era sinônimo de salvação. Servir na igreja não era sinônimo de salvação. Pregar não era sinônimo de salvação. Ensinar não era sinônimo de salvação. Conhecer não era sinônimo de salvação. Porque muitos pensam, mas meu marido conhece muito, minha esposa conhece muito, meu pastor conhece muito. O seu pastor pode conhecer muito e não ser salvo. Mateus capítulo 7, 22 vai dizer, naquele dia, muitos dirão, em teu nome fizemos muitos milagres. O dom de milagre. Em teu nome expulsamos demônios, autoridades no mundo espiritual. Em teu nome pregamos a palavra, o dom de pregar. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Apartai-vos de mim, porque eu nunca o conheci. Mas eles não estavam pregando? Eles não estavam ensinando? Eles não estavam liderando? Não operaram milagres? Portanto, fazer tudo isso não é sinônimo de salvação. Ter essa posição não é sinônimo de salvação. Vir ao culto não é sinônimo de salvação. E Cristo vai nos mostrar isso aqui. Diante de uma pessoa que tinha uma moralidade admirável, até respeitada pela sociedade. Não era qualquer pessoa. Era um homem temido pela sua religiosidade, um homem que era um dos principais da maior religião daquela época, que era o judaísmo. Ele era um fariseu. Ele era uma das pessoas mais ricas naquela sociedade. Ele também era uma pessoa moralmente respeitável. Quer dizer, não xingava, não brigava com os outros na rua, não saía enganando as pessoas. Moralmente era respeitado. Religiosamente ele tinha uma posição de liderança, porque ele era um dos principais dos judeus. Ele era mestre. Porque Jesus, a gente vai perguntar para ele, confrontando ele, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ele era mestre. Ele podia ensinar. Ele era rico. Tinha posses. Ele era respeitado. Ele moralmente era um exemplo. Mas ainda assim, não estava no reino dos céus. Ainda assim, não tinha visto o reino dos céus. Ainda assim, não podia entrar no reino dos céus. Quantas pessoas nós vemos hoje nesse mundo? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu acho que o pior de tudo, não existe pessoas assim no mundo, mas dentro da igreja. Estão na igreja, comungam na igreja, vivem na igreja, mas na verdade não estão no reino dos céus. Talvez seja uma das maiores tristezas dos pastores. Pensar que alguns com quem eu congrego talvez naquele dia não estejamos juntos, porque estava ali só como mais um joio, que se parecia com trigo. Foi a questão de Nicodemos. E Nicodemos, vendo os milagres de Jesus, é bom você entender aqui, lembre-se, aqui não é ordem cronológica aqui, porque eu devo lembrar, eu falei que João escolheu milagres, 7 de tantos que Cristo operou, para apresentar aqui que ele é o Filho de Deus. Portanto, não é na ordem cronológica. Quando Nicodemos vem falar com Jesus aqui parece que só veio depois de Canaã da Galileia. Mas, na verdade, já veio depois de muito tempo vendo outros milagres que Cristo havia operado. Então, ele vai até Jesus. Ele chega até Jesus, e o texto vai dizer que ele não foi de dia, ele foi no cair da noite. Ele foi um momento, uma hora, que ele não poderia ser visto. Acredito que ele era um grande líder. Lembre-se, ele era um dos líderes dos judeus do templo. O judaísmo fazia todos os seus rituais aonde? No templo. Jesus era rabino, mas rabino de qual linha? O qual templo ele servia? Qual sinagoga? Então Cristo era rabino, mas não fazia parte da linha do templo. Então ele é um rabino à parte do templo. Só que Nicodemos, ele era um mestre do templo. Cristo não era rabi, não era mestre do templo. Não, Cristo, a sua linha, como João Batista, veio de fora da linha dos levitas. Lembre-se, quem servia no templo era todo descendente de Levi. Mas ele era um mestre diferente, anunciado por João Batista e não pelos mestres do templo. Portanto, quando Jesus fazia esses milagres, o mestre do templo queria ver Jesus, era Nicodemos. Com certeza não podia aparecer de dia, senão ele seria questionado como você, mestre do templo, como você, fariseu, vai procurar aquele mestre que alguns outros dizem que ele fazia milagre no poder de Beelzebu. Então ele foi à noite, onde poucos podiam enxergá-lo, onde poucos podiam vê-lo, e ele foi. Isso diz que ele encontra-se com Jesus.
Olha as provas de Nicodemos. É impressionante como o que ele fala com Jesus. Nicodemos vai dizer, no versículo 2, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Veja a fala de Nicodemos. Rabi, nós sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus. Lembre-se, eu falei aqui, o que é que João queria ensinar ao escrever o livro de João e apresentar esses milagres? Ele queria ensinar o quê? Ele queria ensinar o quê? Pode responder. Que Jesus é Deus. O que é que Nicodemos fala aqui? Nós sabemos que você é o quê? Não. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre da parte de Deus. Veja, ele não disse que eu sei que sabemos que você é filho de Deus. Ele não disse sabemos que você é Deus. Sabemos que você é mestre da parte de Deus. Aqui é o ponto. Aqui é o ponto específico. Nicodemos, apesar de ser alguém de alta classe, uma pessoa rica, apesar de ter conhecimento da Torá, porque ele ensinava a Torá, mesmo tendo uma moralidade. Mas o que Nicodemos não tinha, apesar de tudo isso, é a vida espiritual. Nicodemos estava morto espiritualmente. Porque um morto espiritualmente não consegue enxergar Jesus Cristo como ele é. Jesus é Deus, é Filho de Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos tinha muito conhecimento da Torá. Isso diz, você é mestre de Israel. Quer dizer, você domina a Torá. Você ensina. Como você não entende o que eu estou te dizendo? Por que ele não entendia? Porque, queridos, veja, enquanto estivermos mortos espiritualmente, não importa o quanto nós estudemos sobre Deus, não importa quantos conhecimentos temos sobre Deus, não importa quanta capacidade temos de ensinar sobre Deus, não importa, continuaremos mortos. Que morte Nicodemos está sofrendo aqui? A morte espiritual. Lembre-se, o Senhor diz a Adão e Eva, se comer desses frutos, morrereis. Eles comeram. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. E todos nós nascemos nesse mundo mortos espiritualmente. Paulo chama de homens naturais. Homens que não têm o seu espírito despertado pelo Espírito Santo de Deus. Homens que não têm os seus olhos abertos por Deus. Homens que não são salvos. Esses não entendem. Paulo diz, as coisas bíblicas são loucuras para aqueles que não creem. Mas para nós, é o poder para a salvação. Veja, Nicodemo tinha conhecimento, até ensinava, mas ainda assim ele era morto espiritualmente. Ele tinha muita bagagem. Assim são os ateus. Você nunca se perguntou? Poxa, o cara é estudioso, o cara leu a Bíblia várias vezes, como que o cara não crê? Como eu que não leu tanto, mas eu creio. O que houve? É simples. O Senhor te acordou. O Senhor te deu vida espiritual. Ele tem conhecimento, mas ainda está morto espiritualmente. Portanto, não enxerga. É loucura para ele. Não consegue entender como você pode levantar de madrugada e Senhor, me ajuda. Senhor, fala comigo. Eu falei, é louco. Eu vou dormir. Não entende por quê? Porque é loucura para aqueles que não creem. É loucura para aqueles que são mortos espiritualmente. Portanto, Nicodemos, mesmo com todo o saber, mesmo com todo o entendimento, ele era morto espiritualmente. Por isso, o Senhor vai dizer para ele, quando ele vem, mestre, nós sabemos, nós os judeus, nós fariseus, nós sabemos que você é mestre, nós sabemos que você é Deus. Não, porque eles queriam apedrejar Jesus, por quê? Porque Jesus dizia que era filho de Deus. Eles queriam matá-lo por causa disso. Portanto, para eles, Jesus era só um mestre, que vinha da parte de Deus, igual qualquer profeta. Mas João diz, não, ele não é o mestre. Por isso ele começa, no princípio, ele era Deus. E ele estava com Deus. Para mostrar que Jesus não é um mestre somente. Não é somente. Ele é Deus e ele é Filho de Deus, o único capaz de salvar os seres humanos. Portanto, quando Nicodemos expressa, nós sabemos que tu és mestre, ele já revela como é o seu coração. Ele já revela que Jesus, nós sabemos que você é uma boa pessoa. Deus usa a sua vida. Para você fazer o que você está fazendo, você é muito especial para Deus, mas você não é Deus. Jesus diz, Nicodemos, o que você sabe não te faz entrar no reino do céu. Nem te faz ver o reino dos céus. Por quê?
Ele diz, olha a resposta de Jesus, em verdade, lhe digo, ele diz, não sabemos que tu és o mestre, é que você faz, não pode ser, ninguém pode fazer se não estiver com Deus. Ele diz, mas a verdade eu vou te dizer o seguinte, para você ver o reino dos céus, que você não está vendo, você precisa nascer de novo. Só nasce de novo quem está morto. Ele está dizendo, Nicodemos, espiritualmente, você não está vendo o reino, porque você espiritualmente está morto em seus delitos e pecados. Portanto, não está enxergando o reino. E não pode enxergar o reino até que você nasça de novo. Queridos, não só entendemos Deus quando Deus, pela sua infinita misericórdia, vem até nós, tira a venda dos nossos olhos, acende a luz do nosso interior, os nossos olhos passam a enxergá-lo, passamos a ver os nossos pecados, e deles nos arrependemos, e ali nós percebemos quem é Deus. Só Deus pode fazer isso. Eu não posso, ninguém pode, só o Senhor. Não é pelo seu saber que você conhece Deus. Não é porque você é estudioso. Não é porque você orou. Não é porque você jejuou. Não é porque você clamou. Não. É porque Ele decidiu abrir os seus olhos. E você viu. Porque mortos éramos. A Bíblia diz que Ele vos amou quando estavam mortos em vossos delitos e pecados. Nicodemos está morto. Portanto, saber teologia, ter a posição pastoral, ministro de louvor, líder de jovem, sei lá mais o que, nada disso é garantia da salvação. Só somos salvos quando o próprio Senhor nos dá vida. E mais adiante, Ele vai mostrar como nos dá vida. E Nicodemos não tinha essa vida. Por isso ele não conseguia enxergar. O único saber que ele tinha é que ele via que não é possível que ele fazia essas coisas. Com certeza. Ele é homem de Deus. Homem de Deus. Ele via Jesus como homem de Deus. Mas não via Jesus como o seu Salvador. Nicodemos, nas palavras dele, veja o que ele diz. Nós sabemos que você é mestre. Mas eu não disse, nós sabemos que você é Deus. E que através de você que nós seremos salvos. Não falou isso. Isso mostra que ele estava morto. Ele não enxergava que diante dele estava o autor da vida. Vocês se lembram? Quando Jesus estava diante da mulher samaritana, que também estava morta em seus delitos e pecados? Quando ele diz, se eu te der a água que eu tenho, você não precisa mais dessa água. Ele disse, não me dê essa água. Ela não entendeu. Se não me der essa água. Diz, a água que eu te der vai jorrar no seu interior. Não entendeu nada. Ele disse, tá bom, vai chamar o seu marido. Tá, já no quinto, né? Tá, é que você tá hoje, não é teu marido. Tá. Você é o profeta. Os olhos se abriram. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós não nasceremos de novo. E a Bíblia diz, depois disso, abertos, o que a mulher fez? Voltou a ser assim, disse, venha conhecer aquele que eu conheci, o Salvador. Carregou toda a cidade até lá. Por quê? Porque você não abriu os seus olhos. Por isso Paulo vai dizer, quando nós vamos falar de Jesus para alguém que não conhece Jesus, que tem os seus olhos fechados, que está morto e sem dizer pecado, não nos dá mole. Acha que a gente está viajando. Acha que a gente é tolo. Conrado, até é legal, mas temos umas conversas bobas sobre Jesus. Cara, pelo amor de Deus. José até é bacana, mas quando começa essa conversa de Jesus já me irrita. Por quê? Estão mortos. Estão mortos. Não ouvem, não entendem, não se mexem espiritualmente. Era o caso de Nicodemos. Todo o seu conhecimento, todo o seu saber, toda a sua riqueza, todas as suas posses, todas as suas posições, não lhe permitiu ser salvo. Não lhe permitiu ver o reino dos céus. Por isso Jesus diz para ele, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E Jesus vai muito mais além. Nicodemo vai perguntar, mas como Jesus? O Nicodemo já não era uma pessoa jovem, uma pessoa já de idade. Ele diz, mas Jesus, olha como o Nicodemo não conseguia entender. Ele diz, mas Jesus, como assim? Eu já sou velho, como é possível eu voltar no ventre materno e nascer pela segunda vez? Mas, na verdade, embora a sua pergunta foi tola por não entender, mas exatamente o que no fundo espiritualmente deve acontecer conosco. Nós nascemos pela primeira vez, nascemos em pecado, somos mortos dentro dos pecados, para que possamos ser salvos, temos que nascer pela segunda vez, agora nascer no Espírito. Ter vida no Espírito. No Espírito estamos mortos. É isso que estava acontecendo. Nicodemos não entendeu. O Senhor falou, Senhor, não, mas como isso vai acontecer? O Senhor vai dizer, Nicodemos, dizer mais uma verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Na quinta-feira aqui, até debatemos rapidamente sobre a importância disso. Debatemos o que isso significa, se era diferente o versículo 3,
Que Jesus disse a Nicodemos, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele diz, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. São duas frases que na verdade quer dizer a mesma coisa, mas parece ser diferente, mas não é diferente. É a mesma coisa. E eu não posso ter me aprofundar nisso, porque já falamos sobre isso na quinta-feira, mas na verdade fala da mesma coisa. Deus está dizendo, ninguém pode ser salvo se não nascer de novo. Ninguém pode ser salvo se não sair da morte para a vida espiritualmente. Para que você entenda das coisas de Deus, você não precisa arrancar você da tumba como arrancou Lázaro. Dizer Lázaro para fora, espiritualmente. Você tem que te despertar, te acordar, para que você então entenda, para que você veja que está fazendo sentido. Você não diz, ninguém vai entrar no reino se não nascer de novo. Olha o versículo 6, ele vai dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele queria dizer que não existe possibilidade daquele que está morto de repente entender as coisas daquele que está vivo. Aquele que está na carne é carne, e no Espírito é Espírito. Porque não tem como mudar essa realidade sem que o Senhor mude. Essa era a situação. A morte é a vida. Quem está morto não consegue entender aquilo que é o espiritual. Nicodemos não estava entendendo. Aí, seguindo adiante, Jesus vai dizer, versículo 7, não fique admirado, porque eu disse que vocês precisam nascer de novo. Quando ele diz vocês, a quem se refere? A Nicodemos e aos fariseus. Porque para eles, a salvação se dava pela guarda da lei. À medida que eles obedeciam a lei, sentiam-se salvos e tinham garantia da salvação. Então, isso diz, vocês precisam nascer de novo. Vocês, todos vocês, precisam acordar. Precisam nascer de novo espiritualmente. Porque o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, como eu disse, você é mestre em Israel, e você não entende dessas coisas? Para entendermos isso melhor, quero te convidar a abrir Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 22. Isso vai dizer, diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde foste. Veja bem, o Senhor aqui está falando para Israel. Israel estava perdido, em exílio, em seus pecados. Lembre-se, meu Senhor libertou o povo do Egito, voltou para Canaã. Agora novamente foram levados no exílio na Babilônia. Por quê? Por causa dos seus pecados. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles abandonaram o Senhor por seguir a outros deuses. Por causa disso, Deus novamente os entregou nas mãos de outros mestres. Os babilônicos, eles os tiraram de Israel, destruíram Israel. Levaram eles para o exílio. E aqui no exílio, o Senhor vai falar com eles. Olha o que você vai dizer para eles. Dizendo, portanto, casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde foste. Israel havia abandonado Deus. Israel estava morto sem delitos e pecados. O Senhor diz, eu vou resgatar vocês. Mas não é por causa de vocês. Porque vocês profanaste o meu nome. Eu vou fazer isso por causa do meu santo nome. O Senhor não vai salvar Israel por causa das obras de Israel. Deus não vai te salvar em Israel por causa das suas obras. Elvis, todas as suas obras não. Porque as suas obras são repugnantes. Você profanou a lei do Senhor. Diz, o que eu vou fazer por você? Não vai ser por você, mas por causa do meu nome que você carrega. Por isso, Israel, eu vou te libertar. Ele vai dizer, versículo 23, e eu te santificarei. Aliás, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos tomarei dentre os gentios os vossos. Aliás, eu vos tomarei dentre os gentios, eu vos congregarei de todas as terras, e eu vos trarei para a vossa terra. O Senhor está dizendo, eles estavam no exílio, eu vou trazer vocês de volta para Israel, mas eu não vou fazer isso por causa de vocês, mas por causa de mim mesmo. Então, verso 25, então eu aspergirei água pura sobre vós. Lembre-se, eles estavam profanando o nome do Senhor, eles vão presos no exílio, eles vão distantes de Deus, perdidos. O Senhor diz, eu vou trazer você de volta para Israel, na terra prometida. Eu vou fazer isso, mas não por causa das suas obras, mas porque eu quero fazer. Vou fazer isso para santificar o meu nome que vocês carregam. Lembre-se, qual era o único povo conhecido no Antigo Testamento como o povo de Deus vivo?
Israel. Então, esse é o povo do Deus vivo, esse Israel, abriu mão de Deus, se lançou no pecado. Deus permitiu que fosse levado de novo para o cativeiro. Então, o nome de Deus, que outros temiam, estava na lama. O Senhor disse, vocês, eu salvei, eu trouxe vocês para mim. Vocês me abandonaram, se perderam. Mas eu vou honrar o meu nome. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou purificar vocês. Eu vou restaurar vocês. Não porque vocês são maravilhosos, não. Porque eu quero santificar o meu nome. Eu vou trazer vocês da Babilônia, vou trazer vocês de volta para a terra prometida, onde vocês foram tirados por causa dos pecados de vocês. Ele diz, então, o que eu vou fazer? Eu aspergirei água pura sobre vós. Eu ficarei purificado. Quer dizer, você está dizendo, eu arrancarei a imundícia de vossos corações. Eu vou limpar vocês, vou transformar vocês. Ele vai dizer, de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificareis. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, eu vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, eu os observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, eu vou ser o meu povo, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Está dizendo, eu vou resgatar vocês. Está vendo onde vem a ideia de nascer de novo? Lembre-se no João, versículo 3. Em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. 5. A verdade eu vos digo, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Aqui, água e Espírito, não é batismo no Espírito Santo. Não, nada a ver. Aqui é exatamente o que Ezequiel está dizendo. Ezequiel disse, Senhor vai fazer você nascer. Como vai fazer isso? Ele vai purificar vocês. Ele vai arrancar a sujeira de dentro de vocês. Ele vai transformar vocês. Ele vai arrancar toda a maldade do pecado de vocês. É isso que ele vai fazer. E ele vai colocar o Espírito dentro de vocês. Para que vocês agora nasçam de novo. É isso que significa nascer de novo. É o que acontece conosco quando nos convertemos. Por meio de Cristo Jesus. Na cruz, Ele apaga nossos pecados. Ele paga a nossa sentença. Os nossos pecados são justificados. Agora o seu Espírito habita em nós. Ninguém pode entrar no reino sem primeiro passar pela cruz. Eu purificarei vocês. Eles, eu farei isso, não por causa de vocês, mas por causa de mim mesmo. Aí, voltando ao livro de João. Ele vai dizer, no versículo 12, versículo 11, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não tenha, aliás, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Perceba bem, preste atenção aqui. O Senhor diz a Nicodemos, como vocês vão crer se eu lhes falo de coisas espirituais? Se quando eu falo de coisas terrenas, você não consegue entender o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus está falando sobre o reino dos céus. Ele diz, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Mas ele diz, eu falo isso porque eu venho do reino. Porque eu sou representante do reino. Ninguém subiu no reino para saber. Mas eu vim de lá. E quando eu falo, alguns de vocês não acreditam. Porque vocês sabem, alguns queriam matar Jesus. Porque não acreditavam. E o que ele dizia? Que era filho de Deus. Que veio para salvar. Uns queriam matá-lo. Ele diz, ninguém sabe da verdade. Senão eu vim de lá. E ele vai explicar. Por que Nicodemos não podia entrar no reino dos céus? Por que Nicodemos não podia ver o reino dos céus? Ele vai deixar isso muito mais claro, usando o texto que Nicodemos deveria saber, por ser mestre em Israel. Por isso, no versículo 10 vai dizer, você é mestre em Israel e não entende dessas coisas. Porque quando Jesus Cristo diz, você não pode entrar no reino dos céus se não nascer da água do Espírito. Então, diz Nicodemos, você não sabe Ezequiel 36, não? Porque Ezequiel 36 mostra exatamente isso. O Senhor pegando Israel morto,
e ressuscitando Israel. Senhor, lava Israel. Purifica Israel. Asperge a água sobre você. E eu vos purificarei. E eu colocarei o meu espírito sobre você. O Senhor está mostrando como ele regenera, como ele salva, como ele faz nascer de novo. Ele não somente mostra, mas ele vai fazer isso acontecer. Por favor, vamos de novo. Volta em Ezequiel, mas capítulo 37. É um texto muito comum que vocês devem bem conhecer. E ali o Senhor faz exatamente o que ele falou no versículo 36. Ele vai fazer isso ocorrer. Ele vai lavar Israel e ele vai pôr sobre Israel o seu espírito. Ezequiel 37, verso 1 vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me disse, ele me fez sair no espírito do Senhor, ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele disse: filho do homem, porventura viveram estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. Eu disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, e cada osso ao seu osso. Eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vendo os quatro ventos, é o Espírito, vendo os quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Versículo 36, o Senhor diz a Ezequiel: meu povo me abandonou, está no pecado, está na lama, nos ídolos. Eu vou restaurá-lo, eu vou lavá-lo, vou pôr sobre eles o meu espírito, não por causa deles, mas por causa do meu amor por eles. Então vou fazer isso, tá bom? Versículo 37, Ezequiel, vem, vai, visão. Senão tira Ezequiel, leva Ezequiel até o vale de ossos secos. Ezequiel, tá vendo esse vale? Tá vendo esses ossos? É o meu povo, morto. Osso seco aponta para o estado extremo de morte. Como alguém morre hoje, aí no corpo está entrando em petrificação, né? Como é que fala? Apodrecendo, decompondo. Aí, ao longo do tempo, a decomposição chega ao seu término. Aí depois fica os ossos secos. Quer dizer, morreu há muito tempo. Está morto há muito tempo, não tem mais vida. Assim estava em Israel, mortos em seus delitos e pecados. E Ezequiel diz: Ezequiel, esse meu povo, eles podem reviver? Mas Ezequiel disse: Senhor, eu não sei. Do jeito que está morto esses ossos aqui, não tem como viver. Estão mortos. Ele diz: eu sou especialista em operar grande milagre. Eu vou dar vida a eles. Assim estava em Israel. Assim estão todas as pessoas que não têm Jesus. Eles estão vivos carnalmente, mas estão mortos espiritualmente. Estão sequíssimos. Estão perdidos. O Senhor pegou Ezequiel e colocou no vale de ossos, colocou entre os ossos. Ezequiel, olha como está o estado de Israel. É possível eles reviverem. E assim, meu amigo, são esses homens, essas mulheres que vocês conhecem nesse mundo, que vivem para si mesmo, que não querem Deus, que querem o mundo. Eles são como ossos secos. E nós somos as Ezequias desses dias. Deus nos trouxe a esse vale de ossos secos. Ele nos faz andar no meio dos ossos. Ele nos pergunta: querido, querida, é possível que esse osso reviva? É possível trazer vida de novo? É o que está acontecendo. É a realidade de Ezequiel. Estão mortos. Seus amigos que você ama, suas amigas que não conhecem Jesus, estão semelhantes a esses ossos secos. Não conhecem o Senhor. Eles estão vivos carnalmente, mas espiritualmente estão mortos há muito tempo. Já foram decompostos. São ossos secos. Mortos. O Senhor te pergunta: trouxe esse vale, meu filho, eles podem reviver? Ezequiel disse: eu não sei não. O Senhor disse: tá bom, então profetiza sobre eles. Profetiza por quê? Porque eu disse: eu vou salvá-los, não por causa deles, mas por causa do meu nome. Deus não te salva por causa de você, é por causa dele mesmo. É por causa dele mesmo.
Não porque você fez algo que o impressionou. Diz, não, meu Deus do céu, a Juliana fez algo que... Não tem como. Não há nada que você faça que impressione Deus. Ele fez porque ele quis. Israel, eu vou salvá-los. Porque vocês estão mortos. Eles vão rever. Ezequiel disse, Senhor, eu não sei não. Disse, tá bom. Ele vai, profetiza sobre eles. Ele disse que começou a profetizar, o osso juntou com o osso, veio o nervo, veio pele. Pera bem, não era osso seco? Osso seco consegue se levantar? Osso consegue andar? Osso seco fala? Não, Israel era osso seco, mas começou a profetizar. Aí o Senhor começou a agir. O osso passou a ter vida, o osso juntou-se com o osso, aí veio a carne, veio os nervos por cima do osso, veio a carne por cima dos nervos, veio a pele, ele levantou-se, ficou em pé. Quer dizer, Deus estava restaurando, Deus estava salvando aquele que era morto, e assim eles Nicodemos, você está semelhante ao osso seco, você precisa reviver. E como isso vai ocorrer? O Senhor diz assim, profetiza, chama o Espírito. Mas como aconteceu com Nicodemos? É como acontece conosco hoje. O Senhor disse, Nicodemos, você não é mestre em Israel? Lembra desse texto? Veja Nicodemos, volta ao livro de João. Ele diz, Nicodemos, assim, 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos, em verdade, quer não nascer de novo? Não entra no reino. Quer nascer da água do Espírito? Não entra no reino. Ele vai dizer, assim como no deserto, Moisés levantou a serpente de bronze, e quem olhou foi salvo, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando eu levantar, aquele que crê nele, vai receber a vida eterna. A vida eterna é o reino. É a mesma coisa, sim ou não? Sim ou não? Está dizendo, para receber a vida eterna, para entrar no reino, só tem uma forma. Assim como Moisés levantou a serpente. Por favor, vá comigo, vamos finalizar nesse texto. Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Números 21, 4 a 9. Números. É o quarto livro do Antigo Testamento. Números 21. Números 21, 4 a 9. O texto diz assim. Então, os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Só uma pausa aqui. Aqui lembre-se que aqui o Senhor tirou do Egito, salvou da podridão das mãos de Faraó, fez ele passar por grandes milagres vultuosos, viu a mão do Senhor, o poder do Senhor, e eles estão caminhando em direção a Canaã. O texto diz, e falou contra Deus e contra Moisés. Veja bem. 4. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra do Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho. O povo começou a falar contra Deus, que o salvou, que o tirou do Egito, e contra Moisés, que era o profeta usado por Deus. Porque, continuou, falou contra Deus, contra Moisés, dizendo, por que vocês não tiraram do Egito? Olha a queixa, olha gente, por que vocês não tiraram do Egito? Para que moramos nesse deserto, onde não há pão, nem água, já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio deles, no meio do povo, cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos, porque falamos contra o Senhor, Deus, e contra o povo. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor diz a Moisés, faça uma serpente de bronze. Faça uma serpente de bronze e coloque-a numa haste. Quem for mordido e olhar para a serpente, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste quando alguém era mordido por alguma cobra e se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Aí, lembra-se que esse texto está no Antigo Testamento. Jesus diz a Moisés, eu até vou mencionar isso novamente. Queridos, não caia na conversa fiada de muitos líderes dizendo que o Antigo Testamento não é mais importante para nós. É importante sim. Por inúmeras vezes, o próprio Jesus faz menção do Antigo Testamento. E aqui, mais uma vez, Jesus vai dizer, vai usar o texto de Ezequiel para despertar em Nicodemos a verdade que ele queria ensinar. Ele diz, assim como Moisés no Antigo Testamento, assim como Moisés em Números, levantou a serpente de bronze para salvar, porque o povo foi tirado por Deus do Egito. No meio do caminho,
vou começar a falar contra Deus. Só buscar, dizer, Senhor, vou morrer aqui, falta de fé. Senhor, eu trouxe castigo por desobediência. Começaram a morrer. Aí falou Moisés, nós pecamos contra Deus. Arrependimento. Sim, Moisés, nós falhamos contra Deus. Nos arrependemos. Fizemos a escolha errada. Peço, Senhor, que nos perdoe. Moisés orou, Deus disse, tá bom, eu vou perdoar o pecado deles. Mas o pecado deles precisa ser pago. Não tem como perdoar só assim. Ele precisa ser castigado. Mas alguém tem que livrar-nos disso. Disse, então, faça uma haste. E na haste bota uma serpente. Serpente de bronze. E aquele que olha para a serpente, veja, é uma serpente só de bronze, é metal, né? Olha para metal pela fé, olha, pela fé. Aquele que olhar para o metal pela fé, será livre da mordida. A mordida era real. O haste era real. Serpente de bronze era real. Mas a conexão era pela fé. Amém? Pela fé. Gratuitamente pela fé. Para ser livre do veneno da mordida da cobra, tinha que olhar pela fé, olhar aquele negócio, aquele haste, aquele metal, olha o ventilador. Se você olhar o ventilador, será salvo. Gente, tem que ter muita fé para isso. Eu vou ser salvo. Então, é exatamente isso. Mordida real, serpente de metal real, se não diz, se você olhar, Moisés, se eles olharem e acreditarem, eles serão salvos. E assim foram salvos. E Jesus vai pegar esse exemplo, onde houve um pecado, onde houve castigo. E para livrar do castigo foi necessário uma haste, uma serpente de bronze, uma terceira pessoa, para salvar eles. Assim como eles foram salvos, assim como eles foram libertos, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A haste de Jesus foi a cruz. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. E quando ele for levantado, aquele que olharem para o Filho de Deus, na haste, será salvo. Eu quero que você entenda uma coisa interessante aqui. Você não podia dizer, levante uma haste com, sei lá, ou qualquer outra referência. Mas ele levanta uma haste com serpente de bronze. Por que serpente? O texto diz que as cobras envenenaram o povo no deserto. As cobras eram pretas. Foram envenenados. E vocês lembram quem foi que enganou a Eva? Quem foi? Serpente. Se não diz, assim como a serpente envenenou o povo, achou que tinha ganho, tinha tido vitória, assim como a serpente no jardim enganou a Eva, achou que estivesse tendo vitória, Jesus diz, assim como a serpente enganou, eu vou assumir a forma, eu vou pegar todo o veneno, eu vou engolir todo o veneno para livrar vocês. Ele diz, assim como a serpente de bronze foi levantada, assim é necessário que o Filho do Homem, porque a serpente de bronze que salvava no deserto, apontava para o Filho do Homem, que era Cristo na cruz do Calvário. Assim como todos olhando para a serpente de bronze foram salvos, todos aqueles que olharem para Cristo naquela cruz, e eles serão salvos. Por quê? Porque naquela cruz é a serpente de bronze que nós olhamos, ele toma sobre ele todo o nosso veneno, todo o nosso julgamento recai sobre aquele homem, recai sobre Jesus, e ele morre a nossa morte. O veneno que deveria te matar é o que mata Jesus na cruz. Para quê? Para que você tivesse vida. Ele absorve o veneno. Ele toma tudo para ele. Para quê? Para que você tenha vida eterna. Por quê? Para que você acorde na morte espiritual. Nicodemos, tu está morto. A única forma de você ter vida é você olhar para mim crucificado na cruz. É você crer em mim. É você crer que eu sou filho de Deus vivo. Eu vou absorver o veneno que te mata. Então você vai ter vida. E assim você terá vida. Só pode ser salvo aquele que olhar para a bendita cruz, que era maldita com os romanos, mas olhar para Cristo naquela cruz. Ele agora, a serpente que toma de volta todo o veneno, ele absorve tudo para que você tenha vida eterna. Nicodemos, é a única forma. Então, nascer de novo é você olhar para Cristo e entender que se ele não absorver sobre ele todo o veneno, eu vou morrer desse veneno. Então, se eu olhar para ele, eu crer nele, não como mestre que ensina, não como mestre que opera milagre, mas como meu Salvador, então a morte dele te justifica,
então você passa a ter vida. E agora, João vai dizer o que o próprio Deus falou em Ezequiel, o versículo 16. Lembra-se que ele diz a Israel: Israel, eu vou tirar você dessa profanação, eu vou tirar você desse sofrimento, não por causa de vocês, por causa do meu nome. E aqui no João aqui 3,16, ele vai mostrar a motivação de ser levantado ali, de ser levantado como serpente de bronze. Qual é a motivação? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Só faz sentido essa frase que todos falamos se eu entender a conversa com Nicodemos. Aí faz sentido. Por que ele será levantado como serpente de bronze? Ele diz, porque ele amou o mundo. Não porque o mundo fez algo para merecer. A única motivação de Deus salvar você não é o seu bom humor, não é a sua simpatia, não é o seu coração bonzinho de ajudar os outros, não. Porque ele amou o mundo. Ele diz, Nicodemos, assim como foi necessário no deserto, quem estava morrendo, para ser salvo, precisava olhar para aquele pedaço de madeira com aço, para ser salvo, para entrar no reino e ver o reino, precisa olhar para Cristo, crucificado, ensanguentado. Crê nele. Se você crê nele, então você será salvo. Mas por que ele subiu ali? Por um motivo, porque ele te amou. Que ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os nossos pecados nos levam a perecer. O veneno nos mata. Nossas iniquidades nos levam para o inferno. Mas se nós olhamos para ele, nós demonstramos para a maior demonstração do amor dele, que é Cristo, o seu Filho na cruz. Se nós cremos, então o reino se abre para nós. O reino significa vida. Porque quem não está no reino está morto. Quem está no reino tem vida. Então aquele que está no reino já não morre mais. Porque tem a vida eterna. Cristo nos acorda. Portanto, não é posição. Não é conhecimento, não é a moralidade, mas eu creio em Cristo Jesus como meu único Senhor e Salvador. E creio naquela cruz do Calvário, e creio naquele sangue derramado, e dizer, ele fez isso por mim. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. É isso que nos faz reinar com ele. A posição, o conhecimento, não te abre as portas do reino, mas olhar para Cristo, crer no seu sacrifício, crer em quem ele é, isso sim te faz reinar com ele e ter a vida eterna. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, eu te peço, salve, Senhor, não somente aqui, fora daqui, pessoas que nós conhecemos, desconhecemos, Senhor, salva. Nesse bairro, Senhor, nesse condomínio diante de nós, nossa frente, essas lojas, Senhor, por favor, salve, salve, porque nós sabemos que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor quer que o ímpio se arrependa e seja salvo. Por isso pregamos, para que haja arrependimento e haja salvação. Pai, essa oração que eu faço, em nome de Jesus, amém.